depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo aqui Anor Luciano, mais conhecido aí em São João da Boa Vista e região também, como Nino Mato Fino. Nós falávamos no bloco anterior que ele foi chamado pelo senhor Valdemar Marques para trabalhar na Fiatesse, já que a esposa dele trabalhava lá e ele precisava de um pintor. E como é que foi esse teu tempo na Fiatesse? Então, foi que eu falei com o senhor Valdemar, ele na hora ele me contratou, entendeu? Foi um rápido papo que eu tive com ele lá, ele já me contratou e falou, pode começar amanhã. E com essa mais aquela, eu trabalhei quase 8 anos na Fiatesse como pintor, entendeu? E era grande lá, hein? Nossa, como era grande. Todo dia tinha serviço. Diariamente tinha serviço, mas das 7 às 4 da manhã, da tarde. Da tarde. Das 7 da manhã E às não 4 da parava, tarde. cada tarde. Só parava 1h30 de almoço, entendeu? E aí você pintou o 7 lá. Pintei o 7 lá na Fiatesse. Falar da Fiatesse, ali tinha os melhores tecidos, né? Tinha. Tinha tecido de seda. E que lembrança que você traz de lá das pessoas? Mais ou menos quantos funcionários eram? Como é que você tem? Você vem volta um filme na tua cabeça lá, tira do baú alguma lembrança. Olha, a lembrança que eu tenho, Zé Geraldo, é que eu trabalhar na Fiatesse foi muito gratificante, sabe? Fez muita amizade? Fiz muita amizade, principalmente com os diretores lá, né, entendeu? E dali tinha o Trio Crepúsculo naquela época. Trio Crepúsculo naquela época. E aí, com o trio era você, o Roberto Modena e o Antônio Marques. Antônio Marques. Antônio Marques. Cantava, eu lembro disso, eu era pequeno. Você lembra? Lembro, na Rádio Piratininga. Tinha um programa nosso lá. Vocês faziam um programa sempre à noite? Ou era à tarde? Não, o programa era domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia. Cantava muito bolero. Nossa, que beleza. Era ao vivo, o trio Iraquitã. Era ao vivo vocês. Nossa, era muito bonito, muito gostoso ouvir. E nós tínhamos um professor que era um pai para nós. Não cobrava nada para ensinar. E ele ensinava o violão para mim, que ele era um violão clássico, mas desses clássicos mesmo, sabe? Então ele ensinava o acompanhamento para mim no violão e dividia as 3 vozes. O meu tenor, Roberto Modena, barítono, e o Antônio Marques baixo. Tenor, barítono e baixo. E aí arrasaram. Arrasamos. Esse trio aí... E quem que era o professor? Você lembra o nome dele? Quem? O professor que te ensinou. José Lanzac Toa. Ah, esse foi famoso. Famoso. Ele não devia nada pro Dilermando Reis, não. Diz que era muito. Eu acho que talvez ele tocava mais do que o Dilermando Reis. Olha, aonde você foi buscar o professor Lanzac, né? Entendeu? Porque eu era pequeno e garotinho, então a turma falava muito bem dele, que era como diz o outro, é um baita de um professor. Baita do professor. E é uma família tradicional de São João. Lanzac, isso. José Lanzac, tinha os irmãos dele, tinha o Tozinho, que era sobrinho dele, né? Tozinho. Filho do Santos Lanzac. Esse pessoal eu conhecia. Eu entregava remédio, ali para eles tem um ângulo na casa de cima, que hoje ainda pertence ao ângulo, mas eu levava remédio lá. Sei. Porque eu trabalhava na farmácia e uma dessas farmácias entregava remédio em casa. E eu ia muito lá no pessoal do Santos Lanzac, né? O Tozinho, conheci ele porque ele gostava de futebol, gostava do Jabaquara. Gostava. O Jabaquara. Então, aliás, ele era presidente do Jabaquara, né? Presidente. É. A esposa dele, né, hoje viúva, a dona Marli, foi minha professora no Joaquim José e foi minha professora de catecismo no Perpétuo Socorro. Sei. Então, são coisas assim que você está fazendo e eu também estou lembrando. E isso, quando eu lembro aqui, ajuda a celebrar também. Ajuda a lembrar. Então, o que ocorre? Você fez o trio Crepúsculo. Mas você não teve uma outra dupla? Uma dupla sertaneja? Tive, antes do trio, eu tive uma dupla com o Juarez. Era Luciano e Juarez.
Meu, era um duplão, viu? Imagina. Esse LP que eu gravei com o Labareda era para fazer com o Juarez, Luciano Juarez. Mas como a vida, coitado, Deus que tem um lugar, porque a vida dele era difícil também, né? Como a minha. Era difícil. Então, eu hoje, através do Capitão Furtado em São Paulo, eu ajeitei para gravar esse LP. E o coitadinho do Juarez, cada dia que eu procurava ele lá, vamos para São Paulo, ele não podia ir. Mecânico. Mecânico. Compromisso todo dia, né? Tira um motor, coloca outro motor e assim por diante. Porque naquela época não era que nem hoje, né? Que uma dupla aí vai, tem sucesso e cobra muito. É verdade. Naquela época as duplas ganhavam dinheiro indo em circo, né? Cantando em circo. Era em circo. Então não é que nem hoje que uma dupla aí, o cara, não desmerecendo, tem muita gente boa, mas tem algumas duplas que são meia boca. E acha que já é estrela. Já nem voz tem, não toca instrumento, não faz nada. Não faz nada. E já põe um cabelinho, uma pulseirinha, uma camisinha colada e Pronto. acha que é cantor. Né? E na verdade não é, ele está se iludindo. Porque na época que você cantava, era muito difícil a divulgação. Né? Era difícil. Você falou Coronel Furtado e quanta gente passou por ele. A Rádio Nacional de São Paulo, ele fazia os programas na Tupi de São Paulo, né? Então, o que ocorre? Você teve essa dupla com você e o Labareda. Gravaram um CD? Gravamos um LP, no qual eu gravei até o hino de São João nesse LP. Está gravado o hino de São João. O hino de São João. Isso é muito... Da dona Lucila Martarella e do Fábio Noronha, saudoso Fábio Noronha. Ô Nino, e cantou muito também na Piratininga, né? Cantei bastante. Quais programas que você participava? Assim, de auditório também? O programa do Fica-Fica, ele fazia muito programa de auditório, né? Em cima do Teatro Municipal? Do Teatro Municipal. No Salão Diocesano também. Eu cheguei a assistir em cima do teatro e no Salão Diocesano também. Mas no teatro parece que era mais aconchegante. Não foi tão legal no Salão Diocesano porque era muito grande. Então, parece que não tinha aquele calor humano que tinha lá em cima. E aí você cantou, e na época sua, quem que era que cantava, que você lembra que cantava? Não com você, mas que estava por ali. Que eu me lembro que cantava nessa época era o Pedrão com o irmão dele. Sabe o Pedrão que tem um programa na Piratininga? Sim. Então, o Pedrão, o irmão dele. Tinha uma dupla que São João chamava Chitãozinho e Chororó também. Você sabia dessa, não? Não. Essa é antes deles. O Chitãozinho, ele trabalhava de enfermeiro no hospital, na Santa Casa Carolino Malheiros, né? Então ele tinha uma dupla que chamava Chitãozinho e Chororó, mas ele não esperava que dali uns anos ia surgir essa famosa dupla Chitãozinho e Chororó. Aí que eu falo, né? Que aquela época era tudo mais fácil. É fácil não, muito mais difícil. Hoje é mais fácil, porque você põe o nome de uma... Hoje você tem uma dupla, você registra o nome dela, você é dono. Dono, é patente, né? Entendeu? Então, o que ocorre? Se ele soubesse que lá na frente, mas nem tinha, o Instituto Nacional de Pesquisa, né? Pesquisa, o INPE, né? Então, o que acontece? Ele não teve essa oportunidade. Então, São João da Boa Vista teve um Chitãozinho e Chororó bem antes dessa dupla famosa. Na época tinha o Faísca e Tira Fogo. Eles tinham um programa, a Rádio Piratininga, era a rádio difusora de São João da Boa Vista. ZYJ6. Ali na Praça Armando Salles. ZYJ6. Na Praça Armando Salles, onde hoje desmancharam, né? Que era o terreno onde está o estacionamento do Bradesco. Justamente. Era ali que era a rádio difusora. Ali também tinha carnaval, né? Não, o carnaval fazia no Clube Guarani, logo na descida lá embaixo, para baixo do Banco do Brasil. Eu estou lembrado que uma vez, não sei se era carnaval ou se era um programa de auditório. Um programa de auditório. Eu fui e parece que não me deixaram entrar porque eu era muito pequeno, minha tia gostava de me levar. E eu lembro que ali era a rádio difusora. Tinha, que eu lembro lá, o Herminda Cassiano, Alcide Soares. Tinha o senhor Renato, que era ventríloco, com aquele boneco.
Renato... Eu não lembro mais o nome dele. Eu sei que ele fazia um sucesso com aquele os bonequinhos dele, né? Tanto é que ele ia para a festa do Perpétuo. Todas as quermesses de São João ele se apresentava. Ele dava o show dele. E a criançada adorava, né? O boneco. Nossa, porque a gente, muito pequenininho, via aquele boneco falando, a gente ficava impressionado, né? Fascinado, né? Impressionado. E aí você foi para o Corpo de Bombeiro. Isto. Então nós vamos contar do Corpo de Bombeiro no próximo bloco. No próximo bloco. Então nós vamos aí para um rápido intervalo. Voltamos já já. Nós estamos recebendo hoje Anor Luciano, mais conhecido por Nino Matufino, que depois também ele vai dar uma palhinha para nós com o seu violão e com a sua voz que encanta e transforma. Não saia daí, eu quero você comigo aqui